Olá, olá, bem-vindos a todos, mais um capítulo do Tanakh. Hoje vamos ler o terceiro capítulo de Josué, onde eles começam a atravessar o Rio Jordão para a conquista da terra. Então, sem muita demora, vamos lá, já vamos para o primeiro versículo do capítulo 3. Diz o seguinte: Vai Hashem Yoshua Baboker, e Josué se levantou de manhã, vai Seume a Shittim, vai avô a Dayarden. E saíram daquela cidade de Shittim, que a gente viu no vídeo anterior, ali na fronteira já de Israel, né, do lado leste do Rio Jordão, e foram até o Jordão. O Vechol Bnei Israel, ele, Josué, com todo o povo de Israel, vai ali no Sham Terem Yovru, e repousaram ali, né, passaram a noite ali, antes de atravessar o rio. Bom, algumas coisas interessantes. Primeiro, reparar que muitas das ações que Josué faz é pela manhã, né? Ele acorda bem cedinho sempre para fazer algumas coisas. Sempre com esse verbinho aí, vayashkem, né? Levantou-se de manhã. Vayashkem indica quase que madrugada, tá? Os nossos sábios dizem que isso aqui aconteceu no dia 9 de Nissan. Ok? Os sábios do Talmud, aqui na Bíblia, claro que não tem data, mas os sábios, olhando a história com cuidado, fazendo os cálculos, disseram que isso aqui foi na manhã do dia 9 de Nissan. Muito bem. E aí, passaram-se 3 dias, lembra? Desde que a gente começou a história no capítulo 1, 3 dias, né, já tinham se passado. Os guardas começaram a passar no meio do acampamento. Quem são esses guardas? A gente já falou, eram os líderes de Israel, né, as cabeças de Israel, responsáveis de ouvir, por exemplo, a mensagem de Josué e passar para o povo, né, fazer a ponte, fazer a comunicação. Então eles começaram a passar no meio do povo, e aí Josué 3.3, Vayetzavu et ha'am lemor, e ordenar o povo dizendo, Kirotechem et Aron Brit Adonai. Quando vocês virem, né, quando vocês virem o Aron, a arca da aliança, Aron Brit Adonai, a arca da aliança de Deus, Elohechem, o vosso Deus, Veha Kohanim, Veha Levim, desculpe, não tem, Veha Kohanim, Ha-Levim, Nosimoto, e os Kohanim, os sacerdotes, e os levitas, transportando o Aron, a arca da aliança, Veatem Tissu Mimkomchem Velachtem Acharav, vocês vão se levantar dos seus locais, né, vão levantar o acampamento, desfazer as tendas, e vão atrás do Aron. Bom, aqui uma coisa interessante, em geral, quando a gente vê o povo se deslocando, né, nos 40 anos que eles estiveram no deserto, o Aron ia no meio do acampamento. Tá? Alguns sábios, inclusive, dizem que você tinha 6 tribos iam na frente, no meio ia o Aron, e 6 tribos iam atrás. Aqui perceba que claramente o Aron está indo na frente de todo mundo, né? As 12 tribos vão atrás dele. Isso só acontece em um outro lugar da Torá, quando o povo está saindo do Egito. Tá? Lá também acontece esse fenômeno. Então o Aron como liderança das tribos e não no meio das tribos. Outra coisa interessante, aqui o versículo diz que os Koanim, os sacerdotes, iriam levar o Aron. Isso é atípico. Por quê? Quem geralmente levava o Aron eram os Levim, os levitas, né? Os filhos de Kehat, a Torá conta para nós. Os sacerdotes, eles não faziam esse tipo de trabalho que é mais braçal, né? Eles eram encarregados só de fazer os rituais, as orações, os serviços religiosos, e os levitas é que cuidavam de toda a parte burocrática, vamos dizer assim. Mas aqui, dada a importância do fato, os Koanim também são chamados a levar o Aron, tá? Então aqui a gente está, digamos, fugindo um pouco da ordem normal de como é que esse Aron era levado e a posição onde era levado, tá? Então a gente vê aqui 2 coisas diferentes nesse sentido. Muito bem. Vamos lá, versículo 4 então. Achrachok ihye beineichem uveinaf. Mas, vocês vão seguir o Aron, né? Vocês vão seguir a arca, mas tem que ter uma distância entre vocês. Vocês têm que ficar longe deles. Quanto? Que alpaim amá, 2.000 amá. 2.000 côvados. A gente não sabe exatamente quanto é essa distância, mas é bastante, né? Eles tinham que ficar com uma certa distância. Bamidá, arti krevu elav, não se aproximem dele. Leman asher tedu et aderech asher terchubá. E olha só que interessante, por que vocês não podem se aproximar? A princípio a gente poderia pensar, porque é um objeto sagrado, porque ficar muito perto dele pode te causar problemas, como a gente vai ver que acontece depois. A gente tem na Bíblia algumas histórias de pessoas que tocaram, por exemplo, no Aron e morreram, né? Aqui não é esse o motivo que ele está dando. Vocês têm que ficar distante porque para que vocês saibam o caminho por onde vocês estão indo. Ou seja,
Olha que metáfora até bonita para a nossa vida, né? Quando eu estou muito perto da coisa, eu não consigo ver o todo, eu não consigo saber o caminho pelo que eu estou indo. Eu preciso ter uma certa distância, eu preciso ter um certo distanciamento, porque isso é natural da vista humana. Eu preciso poder ver o cenário todo. Se eu estou muito em cima do Aron, eu consigo ver o Aron, mas eu não consigo ver o meu ao redor. Então aqui os guardas, né, das tribos, tá falando, vocês vão seguir, mas tem que ter uma distância. Kiló avartem baderech mitmol shloshim. E por quê? Porque vocês não conhecem esse caminho, né? Vocês nunca passaram desse caminho antes. Shloshim não, shilsham, vocês nunca passaram desse caminho anteriormente. Então, eu quero que vocês saibam que caminho que vocês estão indo, tá? Então, olha que coisa interessante. Além da distância, o Aron como guia, né? A Arca da Aliança como um guia de onde eu devo seguir, por que caminho seguir. Acho que aqui é uma metáfora bastante interessante, né? Bom, e aí, no versículo 5, a gente já está no dia seguinte, 10 de Nissan, então, lembra que a gente estava falando? Amanhã, quando Josué se levanta, é 9 de Nissan. Agora, 10 de Nissan, os nossos sábios dizem que começa aqui. Vayomer Yoshua Elam. E Josué se dirige ao povo. Se dirige agora no sentido que Moisés se dirigia. Ele vai falar em nome de Deus, né? Lembra que, antes de tudo, Josué é um profeta. A gente está lendo a ordem dos profetas, né? Acabou a Torá, veio Neviim. Então ele é um líder militar, tudo bem, mas às vezes a gente esquece que ele é um profeta. Então ele está falando para o povo, em nome de Deus, Id kadshu ki machar yaseh Adonai bekerbchem niflaot. Se santifiquem, Id kadshu da palavra kadosh, fiquem sagrados, santos, ki machar yaseh Adonai bekerbchem, porque amanhã Deus fará no meio de vocês, niflaot, milagres, maravilhas. Josué já está pressentindo, ou Deus já falou para ele, a Bíblia não conta, que amanhã vai ser um grande dia, né? Então, vocês têm que estar preparados para isso. Vayomer Yoshua el Kohanim, e aí Josué fala só com os sacerdotes, agora não com o povo todo, Lemor, dizendo, Seu et Aron abrit veivru lifneiam. Carreguem o Aron Abrit, a Arca da Aliança, de novo, sacerdotes carregando, né? E passem diante do povo. Vai ser o Etaron Abrit, vai Lifneam. E eles pegaram a Arca da Aliança e passaram diante do povo, né? Eles fazem exatamente o que Josué ordena. Versículo 7, Vayomer Adonai el Yoshua. E agora sim, Deus fala com Josué, Hayom azeh achel gadlecha beinei kol Israel. Olha só que legal, Deus reafirma aquela promessa que a gente viu lá no capítulo 1, quando Josué de fato agora vira líder, né? Moisés morre. Deus diz o que agora? Eu agora vou fazer com que você comece a se tornar grande aos olhos do povo de Israel. A partir de agora, hoje, 10 de Nissan, começa uma nova fase, você vai se tornar grande aos olhos de Israel. Para quê? Asher edun ki kasher ha'iti Moshe ihye imha. Para que eles saibam que assim como eu estive com Moisés, eu estou contigo. Do que Deus está falando? Vai realmente acontecer um milagre, né? Você já vai agora, aos olhos de Israel, vai se ver como uma pessoa grande. Como é que esse milagre vai acontecer, a gente sabe? Cruzamento do Mar Jordão, do Rio Jordão, né? Eles vão atravessar, vai acontecer um milagre muito parecido com o do Mar Vermelho, muitos paralelos então entre a travessia que Moisés faz no Mar Vermelho, agora o Josué no Rio Jordão. A gente vai ver algumas similaridades, mas é isso que vai engrandecer Josué na frente do povo de Israel. Versículo 8, e agora você vai ordenar para os sacerdotes que estão carregando o Aron Abrit, a Arca da Aliança, dizendo que quando vocês chegarem na margem do Rio Jordão, né? Ao chegar no Jordão, vocês vão parar, vão ficar, tamodo é ficar sem se mexer, vão ficar totalmente parados. Que dá a entender aqui? Na margem do Rio Jordão é já molhando os pés, né? Vão pisar no Rio Jordão, vão entrar, quando sentir a água, já para, né? Essa é a ideia. E aí, o que acontece? 3.9, Vayomer Yoshua el bnei Israel, Josué diz para o povo de Israel, Goshu, né? Isso é um verbo bem interessante, não muito comum de ter na Bíblia, mas se aproximem, Rena, Veshim'u et divrei Adonai Elohechem, se aproximem e escutem a palavra do vosso Deus. De novo, tá vendo como os paralelos com Moisés começam a surgir? Moisés geralmente ia falar, aproximava o povo, e falava, claro, como profeta em nome de Deus. Aqui Josué começa a preparar o povo, junta eles e, vou falar a palavra de Deus.
Versículo 10, Vayomer Yoshua, Bezot tedun ki el chai bekirbchem. Com isso que vai acontecer, Josué já está preparando, vocês saberão que el chai bekirbchem. Essa expressão, el chai bekirbchem, ela tem uma pequena ambiguidade interessante. Eu posso ler esse chai, que é o viver ou vida, como um verbo, ou seja, eu posso ler como, vocês vão saber que Deus vive bekirbchem, entre vocês, né? Ou seja, leio como um verbo, ou eu posso ler como um adjetivo, que o Deus vivo, El Chai, bekirbchem, está entre vocês. Então, é interessante essas duas leituras, porque numa eu estou falando que Deus tem um aspecto de viver no meio do povo, como um verbo, e outra é chamar o Deus de Deus vivo. É um adjetivo interessante, né? Para dar para Deus, a gente pode refletir muita coisa. Deus vivo está no meio de vocês. Vehoresh yorish mipneichem, e ele vai tirar de frente de vocês, vai espantar, vai afugentar de diante de vocês, et Knaani, et Hiti, et Hivi, et Perzi, et Girgashir, et Emori, et Yevusi. As 7 típicas nações inimigas de Israel, sempre aparecem na Bíblia, na Kabbalah a gente sabe, né, o que significa o 7 e tal. Então quem são as nações? Os cananitas, e os hititas, e os rivitas, e os pirzeus, ou pirzitas, e os girgashitas, e os emoreus, e os jebuseus. Só para a gente entrar um pouquinho em geografia, mostrar para vocês mais ou menos onde morava cada um desses povos, tá? É legal, acho que a gente saber. Vamos então para o mapa, e eu vou tentar delinear aqui para vocês. Deixa eu ver se o mapa está aparecendo para vocês, tá? Maravilha. Então, aqui temos a terra de Israel, lembra? Só para vocês se localizarem. Quando a gente olha o mapa de Israel, aqui em cima, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. Aqui desce o Rio Jordão, que não está mostrando, mas que eles vão atravessar, e chega no Mar Morto, né? O que liga o Mar da Galileia com o Mar Morto é o Rio Jordão. Então vamos lá, os cananeus, que é o primeiro povo que ele cita, eles ficavam na costa do Mediterrâneo, aqui, era um povo costeiro, tá? E tinha um pouco aqui na margem do Jordão, onde eles estão agora. Então é o primeiro povo que talvez eles fossem encontrar. Os hititas ficam no que é conhecido como Ásia Menor, tá? Essa região aqui, mais para o norte de Israel, chegava até a Mesopotâmia, que está mais aqui para leste. Mesopotâmia, a região hoje do Iraque. Né? Então eles ficavam aqui no norte e ia aqui para o Iraque. Os hititas. Depois, os rivitas, tá? Eles ficavam mais aqui no centro de Israel. Aqui no centro de Israel, desculpe, mostrei errado. Onde seria o território das tribos de Efraim e de Benjamim. Tá? Os Prizitas também ficavam aqui no centro, perto do Har Efraim, o monte de Efraim, onde fica a tribo de Efraim. Os Girgashitas é interessante. A gente não encontra eles em Israel. Apesar deles serem mencionados, né, como uma das nações, a gente quando lê o Tanakh não vê eles em Israel e não vê o povo batalhando contra eles. Então Deus fica falando, né, que vai expulsar os Girgashitas, mas eles nunca batalham. O que acontece? Os nossos sábios dizem que foi o único dessas 7 nações que fugiu. Assim que eles souberam que o povo de Israel estava entrando aqui na terra para conquistar, eles ficaram com medo, fugiram e foram para a África. Então aqui já é Egito, né? Já vieram para a África. Então é o único povo que realmente deveria ter guerra, eles deveriam expulsar, né, como as outras 6 nações, mas esses não precisou. Eles foram embora sozinhos. Depois, os amoritas, né, ou emoritas, emoreus, eles ficam aqui do lado leste, tá, do Rio Jordão. É também agora onde já estão os israelitas. Eles ficam então aqui também um pouco na região onde era a Síria, aqui mais para nordeste de Israel. E depois os Jebusitas, os Yebusim, ficam na região também central de Israel, em Jerusalém. Ok? Esses são os povos que eles iam enfrentar. Vamos voltar para o texto. E aí, 3:11, vamos ver o que acontece. Hine Aaron Abrit Adon Kol Haaretz Over Lefnechem Bayarden. E aí, eis que a arca da aliança de Deus, a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, Adon Kol Haaretz Over Lefnechem Bayarden. E vejam, né, Josué fala quase que em tempo real. Olha, a arca está passando diante de vocês. Vai atravessar o Jordão, e aí como os guardas tinham ordenado, o que vocês têm que fazer? Ir atrás, para seguir o caminho. 3:12, Veata Khulechem Shnei Asar. E aí ele dá uma última ordem, um último comando. Peguem para vocês 12
ish, 12 homens, 12 pessoas, Mishiftei Israel, das tribos de Israel, ou seja, um de cada tribo, né? Ish echad, lashevet. Escolham 12 homens, vamos ver para quê? Verhaya, Kenoach, Kafot, Raglei, aqui ele não conta, a gente vai saber no capítulo 4, para quê, tá? Onde a gente acaba de ler sobre a travessia. Aqui ele só fala, seleciona 12 homens, tá? Verhaya, Kenoach, Kafot, Raglei, Kohanim, Nosei Aron Adonai, Adon Kol Haaretz, Bemei Hayarden, Mei Hayarden e Kartun. E vai acontecer que quando a sola do pé dos sacerdotes pisar, né, repousar sobre as águas do Jordão, esses sacerdotes que estão levando a arca, né, assim que isso acontecer, as águas do Jordão vão Kartun, vão se separar, vão se dividir. Kartun amai mayordim lemala, vão se dividir as águas descendo de cima. A gente já vai ver por que essa expressão. Veyamdu ned echad. E elas vão se parar numa ned echad. Essa palavra ned, existe uma certa discussão entre os comentaristas o que ela significa. Não é uma palavra muito comum, tá? Ned é uma pilha, uma montanha, uma colina, tá? Só que aqui estamos falando de água, né? Fica estranho falar de uma montanha de água. A ideia, na tradução, por exemplo, aramaica do texto, é uma parede. Elas ficaram paradas como uma parede, tá? Por que é importante a gente saber aqui Ned Echad? No Mar Vermelho, quando Moisés atravessa, tem uma diferença. A água fica parada em duas paredes, né? Ela divide e fica duas paredes e o povo passa no meio. Aqui o texto está falando que a água vem de cima, como a gente viu, e parou em uma parede só. Dá para entender? São dois milagres um pouco diferentes. Não acho que tem diferença entre maior e menor, os dois milagres igualmente grandes, mas dadas as características, né, do mar, do rio, não precisava aqui duas paredes. Você cortar um mar é uma coisa talvez maior, não um milagre maior, mas exige mais esforço de Deus, talvez, vamos, né, entre aspas, por assim, são duas paredes. Aqui se trata de um rio, uma parede era suficiente. Então por que ele fala de vindo de cima? Vou mostrar no mapa de novo. Lembra que a gente tem Mar da Galileia, o Rio Jordão desce e chega no Mar Morto. Então realmente ela vem de cima. Tá? Ela vem, aqui é uma região montanhosa para uma região baixa. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. Então a água vem descendo. O que aconteceu? Essa água parou aqui, ó. No meio do caminho ela parou. E ficou uma parede, então, daqui para cima, entendeu? Daqui para cá, secou. De novo, diferente então do Mar Vermelho que os dois lados ficou a parede, né? E eles passaram no meio. Aqui ficou de um lado parede, do outro lado ficou seco. Do outro lado a água simplesmente secou, mas não tinha parede. Ok? Muito bem. Então esse é o milagre que aconteceu. Versículo 14. Vaieribim soa'am me'aleichem, me'o aleichem. E foi quando o povo saiu das suas tendas, lavor et Yarden, para passar o Jordão. Ve hakoanim nosei Aaron abrit lifneiam. Os sacerdotes estavam carregando o Aron Abrit, a Arca da Aliança, diante do povo. Então, quando o povo se levantou para passar, os sacerdotes já estavam lá na frente com a arca parada. Uma característica só também para falar, que eu esqueci de dizer, o rio aqui, ele estava nesse momento, para quem conhece um pouco da geografia, clima de Israel, a gente falou que 10 de Nissan está acontecendo tudo isso. Isso é plena primavera, tá? O rio estava aqui na sua época de cheia, bastante volumoso. Tá? As águas do Jordão, elas vêm de uma colina, de um monte que fica aqui no norte de Israel, tá? E esse monte é o Monte Hermon. Esse Monte Hermon, ele tem o ano todo basicamente neve. Quando chega a primavera, essa neve derrete, a gente tem degelo, essa neve escorre pelo monte e é aí que forma as águas do Jordão. Então o Jordão fica mais volumoso nessa época do ano. Tá? Então aqui é para talvez enfatizar um pouco, quando os sábios deram essa data, talvez para enfatizar um pouco essa questão do milagre, o rio estava bem cheio. Isso vai aparecer no próximo versículo. Aliás, vamos ver? Olha só. O que vou nascer Aaron da Yarden, veraglei aquanim, nascer Aaron itbelu biktsei amaim. E quando os carregadores do Aaron vieram até o Jordão e o pé dos sacerdotes pousou na ponta do mar, da água, ve Yarden malé al kol gedotav. Aqui essa expressão parentética, como a gente diz, né?
nos termos técnicos, uma expressão que está inclusa aqui para dar essa noção, essa dimensão que eu falei para vocês. O Jordão estava cheio al kol gedotav, até a sua margem. Ele estava quase transbordando. Né? Imagina aqui quando a gente tem alagamento em São Paulo, ou se você mora numa cidade de rio. O rio estava bem cheio, kol yemei katsir, e ele estava cheio toda a temporada, durante toda a época da colheita. Então, como eu falei, a gente está aqui no meio da primavera em Israel, o rio estava cheio o tempo todo. Além disso, eu já ouvi uma palestra de um historiador, arqueólogo, falando que o rio, antigamente também, a gente sabe que ele era mais volumoso do que hoje. Porque é natural que os rios vão secando. Por exemplo, o Mar Morto, né? A gente sabe que hoje ele está quase sumindo. Ele desce, acho que uns 5 centímetros por ano, se não me engano. O Rio Jordão, esse arqueólogo que eu ouvi, ele fala que estima-se que ele tinha 8 vezes mais volume de água do que ele tem hoje. Então, ele por si só já era um rio muito mais volumoso do que hoje, né? E na época ainda que o povo de Israel foi atravessar, ele estava particularmente cheio. Tá? Então você vê aqui como um milagre, o Tanakh está fazendo questão de dar esses detalhes para saber do milagre. Versículo 16, Vayamdu hamaim ayordim elemala. E aí quando eles pisaram, as águas que desciam de cima, como a gente viu, vinham do norte das montanhas, pararam. Kamu nedechad, se tornaram uma só colina, uma só parede. Archek meod beadam. E aí a Bíblia agora fala onde isso aconteceu, em que altura do rio. Muito longe de Adam. Né? Adam é um nome de uma cidade. Também significa homem, né? O nome do primeiro homem, mas aqui Adam é um local. Tá? Ha'ir Asher Mitzad Tzartan, uma cidade que está do lado de Tzartan. Infelizmente, é uma das cidades que a gente não conseguiu achar até hoje. Né? Existe uma cidade na Jordânia, que existe até hoje do lado leste do Jordão, que se chama Damia. Né? Então, Adam, Damia, tem muita gente que acha que é a mesma cidade, provavelmente. Talvez Adam seja o nome hebraico e Damia o nome árabe. Tem gente que diz que é ali que aconteceu. Né? A água parou na altura da cidade de Damia. Onde é essa cidade? Se vocês quiserem depois olhar no mapa aqui do programa que eu estou usando não tem. Mas é uma cidade um pouquinho mais para o norte de Jericó. Então lembra que eles estão em Shittim, vão atravessar reto para conquistar Jericó, é a primeira cidade. Estamos falando de algo um pouquinho mais para o norte. Tá? Talvez uns 30 quilômetros para norte. Foi ali que a água teria parado, talvez nessa cidade de Damia. Vehayordim alayam haravá. E que água que parou? A água que desce para o Mar dos Aravá. Aravá é uma das 4 espécies que a gente usa em Sukkot. Né? Em português seria o salgueiro. Agora, Yam Aravá, o Mar do Salgueiro, então, qual é esse mar? É o Mar Morto. Tá? Na Bíblia ele, claro, não chama Mar Morto, esse é o nome moderno. Em hebraico, aliás, ele também não chama Mar Morto, né? A gente chama de Yam HaMelach, o Mar de Sal. Mas na Bíblia ele é o Mar de Salgueiros. Por quê? Porque na borda do Mar Morto está cheio de salgueiro. O salgueiro é uma planta que particularmente gosta do terreno que tem ali na região do Mar Morto. É um terreno mais de lama, para quem já foi, né? E um terreno, claro, muito salgado, com muito ácido, um terreno bem atípico. Então ali nasce esse tipo de planta que é a Aravá. E aqui ele diz, Yam HaMelach, o mar de sal. Né? As águas então pararam na cidade de Damia. Dali para cima ficou uma parede e dali para baixo secou, como a gente falou. Tamu nichretu. Então, como a gente falou, aqui a água parou, se dividiu. Ve'ha'am avru neged Jericó. E o povo atravessou na altura de Jericó. Então eles não atravessaram exatamente do lado da parede. Tá? A parede ficou um pouco mais para norte, não sei até se eles conseguiam ver, é uma questão interessante para a gente pensar. Como eu falei, estava talvez uns 30 quilômetros para norte. A parede parou a uns 30 quilômetros, eles atravessaram uns 30 quilômetros mais para baixo, na altura de Jericó. Ok? E aí, versículo final, Vayamdu hakoanim nosei Aron brit Adonai beharavá. E aí os sacerdotes que estavam carregando a arca de Deus ficaram parados, firmes, beharavá, sem se mexer, betor hayarden, no meio do Jordão, haken vechol Israel ovrim beharavá. E assim todo o povo de Israel conseguiu passar a seco, né? O chão ficou totalmente seco, até que todo o povo acabou de atravessar. Os sacerdotes ficaram parados, sem se mexer, essa era a ordem deles, até todo o povo passar.
Então eles ficaram ali um bom tempo parados segurando a arca. Também imagina que não é um trabalho fácil, né? A arca é que estava fazendo a água ficar bloqueada. Então eles tinham que ficar ali o tempo inteiro até o povo todo passar. Ok? No próximo capítulo, capítulo 4, a gente vai ver a finalização dessa travessia, começando agora também os preparativos para a primeira conquista, assim que eles chegam em Israel, a cidade de Jericó. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Como sempre, comentários, perguntas, dúvidas, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever, clicar no sininho para receber notificação e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo grande, obrigado a todos, tchau, tchau.